A impressão que eu tive é que eram sabores totalmente diferentes. Boa noite. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas. É um prazer poder participar. Nós vamos fazer a apresentação, depois o Érico vai apresentar melhor, mas já de início, como a gente vai testar uma iniciativa nossa, a gente já está trazendo este formulário. O Paulo vai ajudar quem tiver dificuldade de ler esse QR Code, que a gente já quer fazer uma experiência para todo mundo aqui poder votar, inclusive o professor também, e a gente vê o resultado final. Tá joia? Aí o Paulo vai passar, se tiver qualquer dificuldade de ler. Se precisar votar no computador também, dá para votar no computador também. Beleza? Aí agora eu passo a palavra para o Érico. Tá. Qual que é o nome da TechDev? Boa noite a todos. Eu sou o Manuel do TechDev. Então, vou introduzir os grupos aqui, são os integrantes da empresa. Felipe, prazer. Eu, claro, Érico, Geraldo, Paulo e o Pedro. Pode ir, por favor. E a Mariana? Eu gravei meu parceiro, eu só fiz. Eu conheci os integrantes hoje também. Então, gente, a nossa demanda foi disponibilizada aí pela Petrobras, em parceria com o site Saga Senai, e ela infere que ela tem um pouco de dificuldade em fazer a comunicação entre empresa e pessoa, entre empresa e comunidade. Petrobras é uma empresa bastante grande, então tem vários setores, tem vários cargos, é bem difícil fazer essa comunicação de forma clara e fiel entre empresa e comunidade. Dito isso, a empresa ela quer fomentar dados gerais, locais, primários, relacionados a todas as comunidades. Por exemplo, potencialidades, vulnerabilidades e geração de renda. Eu vou usar aqui como exemplo uma comunidade bastante famosa aqui na região de Belo Horizonte, que é a Serra. Então, a comunidade da Serra ela tem um potencial bastante grande porque ela está próxima ali de uma região metropolitana, perto do centro de Belo Horizonte. Então, tudo é de fácil acesso, é emprego de fácil acesso, grandes redes, né, como o McDonald's, que a gente geralmente costuma ter aqui mais nessa região. Porém, ela tem uma vulnerabilidade também muito grande. Por quê? Ela é uma empresa bastante montanhosa. É por isso que eu esqueci uma coisa. Dito isso, pelo fato de ter uma empresa muito montanhosa, ocorre muito alagamento. E tudo que você for fazer, você tem que subir morro, entendeu? Então vai chover, tem muito deslizamento de terra, as casas geralmente são mal construídas, entendeu? E geração de renda, como a gente pode fomentar esse dado de geração de renda? Formulários que a gente vai fazer uma forma de, no que você costuma trabalhar? A gente faz uma votação. Nessa comunidade aqui, a maior forma de geração de renda, eu sou ali um motorista de ônibus, por exemplo. Eu sou um técnico de informática. Dito isso, a gente fez um sistema Wiki que vai facilitar essa comunicação entre empresa e funcionário. O sistema Wiki é baseado na Wikipédia, um dos clássicos da internet, que eles funcionam, você faz um formulário e ele pode ser editável ou não, você pode habilitar para editar ou não. E justo pelo fato dele ser editado por várias pessoas, pode ocorrer ali um conflito de ideias. Uma pessoa edita de um jeito, uma pessoa edita de outro. Dito isso, a gente fez um sistema que vai fazer uma comunicação bem mais fiel, que a gente vai poder falar se a pessoa está produzindo esse artigo de forma científica, de forma sentimental, e isso daí o Geraldo vai abordar aí mais pra frente. Aqui a gente vai estar introduzindo o Eric, até falar um pouco, né, do que é o sistema web decisivo. O sistema web decisivo nada mais é do que o sistema web que a gente fez com 3 ferramentas com foco na tomada de decisão, que é inclusive um dos problemas que a Petrobras está enfrentando para estar realizando esse contato aí com o pessoal dessas comunidades. Nosso sistema conta com 3 ferramentas, que nem o Eric já citou. Ele conta com uma wiki, da Wiki, que é basicamente uma wiki montada para as comunidades, onde eles vão poder escrever artigos com os problemas que eles enfrentam.
dado assim um certo empoderamento de palavra para esse pessoal. E além da ferramenta da All Media Week, a gente desenvolveu também outras ferramentas, que era uma rede social para a própria comunidade, né, onde eles poderiam debater entre si e chegar em conclusões do que eles estão necessitando ali naquela comunidade. Exercendo assim essa comunicação para a tomada de decisão. Tanto a Wiki quanto a rede social vai contar com um sistema que a gente vai fornecer de cálculo da fórmula decisiva. O Geraldo vai estar introduzindo esse cálculo aqui para frente para vocês. Esse é o nosso sistema decisivo, ele conta com essas 3 ferramentas. É um site que já está inclusive online, a gente vai estar mostrando ele para vocês depois. E ele já tem, acho que já habilitou os botões da ferramenta, né? Então já vai estar funcional, vocês já vão conseguir ver. E é isso, esse é o nosso sistema decisivo, pessoal. Está falando sobre o desenvolvimento, que é a causa do problema, né? No caso, a causa do problema é o quê? É a dificuldade, né, da comunicação da Petrobras com a comunidade ao entorno, né? A Petrobras e a comunicação com as comunidades do entorno tem uma certa dificuldade. Por quê? A comunidade ela fica vulnerável a certas situações que podem estar acontecendo ao entorno. Né? O empoderamento de voz é o quê? No caso, né, a solução que a gente trouxe vai poder. A comunidade vai poder estar fazendo a votação, falando lá no site, o que incomoda, eles vão poder estar falando de forma sentimental ou profissional. E a dificuldade na tomada de decisões, que aí vai ser a fórmula que o Geraldo vai estar apresentando, né? Que vai estar ajudando nisso. Eu posso demonstrar para a Mariana, as pessoas têm uma dificuldade na tomada de decisões durante períodos históricos. O que aconteceu durante todo o período da história e também demonstrado nesse caso da Dorothy. Dorothy foi a primeira estudante negra admitida numa escola pública americana, de brancos. A fotografia retrata seu primeiro dia de aula na universidade em 4 de setembro de 1957. O vestido de Dorothy foi feito por sua avó, especialmente para seu primeiro dia de aula, no Cinturão Negro. Centenas de pessoas seguiram e acompanharam a chegar à escola. De vez em quando, alguns jogavam coisas em sua direção, enquanto outros faziam gestos obscenos. Os estudantes gritavam para que ela voltasse para casa. Dorothy foi em frente, sem reagir. Este absurdo momento de violência prosseguiu nos dias seguintes. Foram 4 dias de perseguições e insultos. Jogavam lixo durante a sua refeição e seu armário era saqueado. Depois surgiram ameaças telefônicas agravando ainda mais a situação. Por fim, aos seus pais consideravam que seria necessário tirá-la da escola por medo de acontecer alguma outra coisa mais severa com a Dorothy. Então a gente percebe aí a decisão da maioria das pessoas ser uma decisão prejudicial, né? Não é uma decisão econômica ali que está beneficiando, que não está beneficiando todo mundo. Outro exemplo também é do soldado que não quis fazer o voto na saudação do Hitler. Mostra também a existência de uma pessoa, no caso, indo contra as decisões da maioria, que é uma decisão errônea também, que é da saudação do Então, gente, aí agora vai dar uma pausazinha para refletir mais, né? O Paulo já trouxe muito essa problemática, né, da atuação em conjunto, né? Porque muitas vezes a gente pensa que pode decidir só pela maioria, e como o Paulo bem mostrou, a maioria é, no caso da Dorothy, no caso do nazismo, e olha que são questões contemporâneas. Mas essa dificuldade de decidir em conjunto, ela perpassa toda a história, inclusive a maior parte da história. Muitas vezes a gente vai refletir sobre a Idade Antiga e muita gente acha que não tem muito a ver com o mundo atual. E tem sim. Inclusive quando a gente esquece um pouco os antigos, a gente passa pela Idade Média. Né? Assim é dividida a história conhecida da humanidade. Né? Antiguidade, Idade Média, que é conhecida como Idade das Trevas, que não teve grandes avanços, Idade Moderna e Contemporânea. A Idade Moderna, ela começa justamente com o Renascimento. O Renascimento é o que? A volta ao antigo, lá de 1000 anos atrás.
Volta só um pouquinho a morte de Sócrates, Pedro. Aqui é o Sócrates morrendo, ele é o pai da filosofia, assim tratado carinhosamente. Ele morreu na democracia grega. Ali muito discutido se a democracia era correta. E o Sócrates combatia a democracia grega e dentro da democracia grega. Né? Sendo que a nossa democracia é muito baseada no que o Sócrates defendia. Ele foi condenado ao suicídio, ele foi condenado a ingerir cicuta pela democracia grega. Mais de 300 pessoas votaram a favor, 200 votaram contra. Mas ele foi condenado não porque fez algo errado, foi porque estava fazendo filosofia, estava contestando os valores da época, estava se contestando que pessoas que diziam saber não sabiam. Né? E lá ele perdeu, mas na verdade, na história ele ganhou. Tanto que a história de Atenas pintada no Renascimento, que é aquela época de brilhantismo, né? Época de Da Vinci, de Galileu, de Newton. Né? Aqui está ilustrado os discípulos do Sócrates, Platão, apontando para o mundo espiritual, e Aristóteles mais para o mundo mais terreno. E cada filósofo aqui está numa postura que representa a sua filosofia. Mas não se resolveu, com toda essa história, a solução coletiva. Como decidir em conjunto? Hoje em dia se debate ainda. Né? A nossa democracia usa os 3 poderes, Aristóteles já propunha, né? Divisão de 5, 3, 4 poderes. Mas no dia a dia, a gente tem dificuldade de decidir em conjunto. A gente não vai estabelecer 3 poderes, nas empresas não tem 3 poderes, né? Nas associações, nos grupos, nas comunidades. Então a gente precisava de uma solução. A gente desenvolveu a fórmula decisiva, a invenção minha mesmo, e aí está adotando com essa interação com o sistema, aí o sistema decisivo é uma criação do grupo, mas a fórmula, ela traz prática para a decisão coletiva. Né? Antes a gente tinha, primeiro, decidido pelo Conselho da Diversidade, fazendo frente da maioria, mas as decisões tendo que passar nos 2. Depois, mais prático, o Conselho Moderador, fazendo composição com a da maioria, e a decisão tendo que passar pelos 2, mas é mais prático porque no Conselho Moderador não dependeria mais de pertencimento a um grupo, e sim do compromisso do conselheiro. O conselheiro comprometido à imparcialidade. Mas aí a gente precisava de algo mais prático, a forma decisiva. Aqui da especificação dela é simples. 50% do peso do modo de votação é e 50% do peso do modo de votação D. O que é o modo de votação é? Ele é o equânime, ele é o justo, ele é o imparcial, ele é o otimizado, ele é o racional. Então, quer dizer, são representações diferentes, mas estão na mesma base. Equidade, justiça, otimização, racionalidade, que é uma mesma base. E o D, de diversidade ou diverso, também tem uma mesma base com os sentimentos, voto sentimental, a diversidade partidário, parcial. Então, quer dizer, são representações diferentes, mas com a mesma base. Mas são universais, daí 50% são equiparados. A equidade tende a representar o todo, a diversidade também, então equiparados. Aqui a gente vai conseguir falar toda a funcionalidade, mas a gente vai conseguir representar um pouco esse formulário que está passando, acho que todo mundo está conseguindo acessar aí, né? A gente vai poder mostrar o resultado e aí já calculando automaticamente também. E com essa forma a gente consegue garantir decisões adequadas e honestas. Né? Mais para frente, se tiver mais tempo, a gente fala mais um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? As ferramentas ficou com o que? Ele falou sobre a forma, que a forma é uma maneira que a nossa demanda seria empoderar as comunidades e ouvir melhor. E toda comunidade vai ter, todo sistema de votação vai ter um conflito, igual nosso grupo sofreu algum conflito para alguma decisão de escolha. Passa para mim, por favor.
a nossa página Wiki, vocês vão conseguir acessar também. O que é a Esse página link aqui Wiki? embaixo, pessoal, tá funcional, tá? Vocês podem acessar. Vocês conseguem acessar no navegador de vocês, se vocês pesquisarem esse domínio aqui. A página Wiki é onde os moradores daquela comunidade local podem postar seus artigos, postar suas publicações, suas ideias, e como toda ideia e todo artigo vai entrar em conflito. Aqui é onde que é a principal, a primeira área de discussão entre os moradores da comunidade. Por exemplo, a comunidade, será que ela quer montar um centro cultural ou investir em posto de saúde, por exemplo, um exemplo? Aqui é onde começa as discussões da comunidade, onde que a senhora Neide, o aluno João, vai começar a discutir nessa página Wiki. A Wiki é bem famosa, igual como se fosse o sistema da Wikipédia, onde as pessoas conseguem modificar aqueles artigos, aí tem os seus administradores e etc. Falou, passa, né? Aqui seria a nossa rede social. Qual é a diferença da rede social para a Wiki? A Wiki já é mais formal. A rede social seria mais informal. Seria como, por exemplo, o Instagram de vocês. O Instagram de vocês conseguem falar, vocês conseguem conhecer gente, sei lá, do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui não. A nossa rede social é voltada para a comunidade local, para aquela comunidade conversar entre si. Tem um buraco na rua tal. Aí essa ideia vai ser o quê? Aí vamos fazer uma votação tal. Aí lá tem vários personagens. Enquanto isso, os moradores vão colaborando e vai incorporando mais a rede social e mais a Wiki, com as discussões que vão sendo geradas com o tempo. Por favor. E essa aqui é a nossa outra rede social. A gente vai dar um exemplo prático na próxima apresentação, mas a única coisa que muda são os recursos. Os recursos delas são diferentes, mas a ideia, a base ali é a mesma. Vou passar. Aqui estão os contatos, inclusive estão funcionais também. Esse Twitter está funcionando, dá para acessar e entrar em contato. O site, igual eu falei, o site já está acessível, vocês conseguem acessar e todo desenvolvido pela gente. Quer dizer, esse sim, a Wiki e as redes sociais são open source, mas o site foi desenvolvido pela gente. O e-mail a gente criou também, a gente fez o e-mail, menos o WhatsApp. O WhatsApp a gente não tem um número de telefone, então é um número fictício. Mas a gente fez também Instagram, o Facebook foi desabilitado por algum motivo, o Facebook quebrou nosso bagulho, fiquei bolado, mas o resto está funcional. Enfim. Tem mais algum que você quer apresentar? Mais alguém que faz mais alguns comentários? Tá, joia. Então a gente vai mostrar em breve o site para vocês. Eu acredito que deu para ficar claro. Então, o que acontece? A nossa Wiki, a nossa rede social, é o primeiro pontapé inicial para criar uma discussão. E a inovação nossa, a inovação, que talvez a inovação nossa é a fórmula que vem com esse sistema decisivo, onde que justo, racial, que é o que vocês vão voltar, que a gente vai mostrar o resultado daqui a pouco também para vocês. Mas a ideia principal é essa. A Wiki, a rede social, é o pontapé inicial, e a nossa inovação, onde que a gente vai ser as votações e discussões, através da Wiki e da rede social. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui para vocês é que toda empresa, elas visam passar uma imagem, e essa imagem é o que vende. Por exemplo, Twitter era um passarinho, é a imagem dele, todo mundo já conhece o Twitter do passarinho, mas comprou, mudou. TikTok, eles sempre têm cores vibrantes, eles querem passar essa coisa alegre, eu sou de vídeos curtos e você pode ganhar dinheiro compartilhando. Uma vez que a gente quer vender uma ideia da Petrobras, se conciliar ali com as comunidades, elas vão pegar uma imagem de empresa um pouco mais o quê? Mais boazinha, digamos assim, entendeu? Então isso já pode ir, porque as comunidades não são tão bem exploradas assim. Eles vão ampliar ali a rede de serviço deles e ainda pegar uma imagem mais comunitária, entendeu? Fica bom para a empresa e bom para a própria comunidade. Vamos colocar agora um protótipo, né? Depois o Hélio vai apresentar o site em si, né? Já está funcionando.
Gente, aí ele explicou, todo mundo entendeu? Qual que é a diferença entre a Wiki e a rede social? Alguém consegue dizer aí? Vou cambiar para lá. A maior diferença entre o Wiki e a rede social? Isso, que o Pedro falou mesmo. Assim, tem uma diferença. Só o Manu tá prestando atenção na apresentação, mano? Que isso? É porque eu confundi. Mas vocês veem, né? Eles deixaram de falar. Na rede social, a gente na rede social, a gente faz a nossa própria publicação e as outras pessoas não editam a nossa publicação. Na Wiki, as pessoas editam, você faz um texto conjunto, feito em várias mãos. E aí dá muita polêmica, o Wikipédia dá muita polêmica. Né? E aí a fórmula entra na questão de ter que votar. Se tiver que votar, a gente tem uma fórmula que garante a decisão adequada. Aqui o site feito totalmente com código nosso, principalmente pelo Ed. E aí eu estou passando só algumas partes aqui como protótipo. Depois o Ed vai apresentar algumas funcionalidades a mais. Aqui já tem os links para o Wiki, para as redes sociais. Através do sistema de pesquisa também. E que através do nosso site vocês conseguem acessar a rede social, que é uma rede fechada para a comunidade, não é uma rede aberta como se fosse o Instagram, e a Wiki, o sistema Wiki, que é onde que as pessoas vão conseguir postar seus artigos e incorporar suas ideias. Então, desse site a pessoa consegue acessar a rede social. Acessar a rede social e acessar e o a Wiki. Igual a Wikipédia, que é um dos instrumentos usados até mesmo para pesquisa de trabalho, universidades, ela é a mesma ideia da nossa Wiki, que é onde as pessoas conseguem incorporar aquele texto e aquela ideia e entra em discussão. Aí tem várias formulações lá dentro da própria Wiki mesmo. Aí a página inicial da Wiki já está funcionando lá em wiki.decisivo.org ou techdev.decisivo.org. Aí algumas funcionalidades, né, Felipe? Tem aí as páginas especiais, relatório de manutenção, lista de páginas, administração da conta, usuários e privilégios, porque você consegue também controlar pelo privilégio que você dá a cada usuário. O usuário pode excluir página, pode manter uma página ou não. Você pode excluir também pelo IP. As pessoas conseguem editar o Wiki também sem ter que logar, mas você pode reprimir essa funcionalidade também. Aí tem várias funcionalidades, relatório de manutenção, páginas vigiadas, né? Cada aí é um link de uma funcionalidade. Mudanças de registros, dados e ferramentas. Aí você consegue criar a página também, quando você pesquisa, igual por exemplo, a comunidade Petrobras. Aí não tinha, você poderia criar essa página, aí já começar uma nova página. Né? Se tivesse uma página, eu recomendava você editar a própria página. Né? Aí dá o open source, o hub, e aqui o sistema de pesquisa também. Entrada para fazer login, aí como administrador, e aí as funcionalidades de criar também, criar inquérito, lista de inquéritos, né, que são pesquisas, igual desse formulário que a gente usou no Google também, porque assim, a gente não está reinventando a roda, né? A gente está disponibilizando um sistema que engloba várias outras ferramentas. Né? Pode usar Google, pode usar da Microsoft, também pode usar o sistema dentro do nosso próprio site. Esse site, apesar de a gente aproveitar código aberto, ele está dentro do nosso, a gente que domina. A gente pode editar, pode colocar qualquer funcionalidade e instalar, funcionando no nosso site. Só concluir aqui também falar, trazer em reflexão que a nossa inovação foi a criação da fórmula, onde que é um sistema de votação ali, que é para tomada de decisões, seria o mais ideal. Igual a gente viu ali na história, nem sempre a maioria está correta. Igual todo mundo estava reprimindo na Jovem Negra e todo mundo estava fazendo saudação nazismo, ou seja, nem sempre a maioria está certa. Então é só deixar isso um ponto de reflexão. Sim. Aí tem um site também com vídeos, né, lá, aí aula para mudar o mundo, né, tal. Explicando a forma, motivando também as pessoas a utilizarem. Esse site também está junto, está integrado ao nosso site principal. O
site principal está no subdomínio principal.decisivo.org. E aí tem outros formulários também, com 2, 3, 10 opções, já calculando automaticamente também. Aí um exemplo de 2 opções, com os 2 modos de votação e um mais simplificado. Tem a doutrina, a base teórica também para a criação da fórmula. A importância das associações, aí se trata de comunidade, como grupo de pessoas, por exemplo. O Senai também tem comunidades, uma sala também é uma comunidade, né? E a ideia da pergunta que a gente fez, não sei se ficou alguma dúvida, mas essa possibilidade de ter parcerias entre o Senai e comunidades do Senai, ou seja, estudantes, funcionários, administradores, e a Petrobras e as comunidades do entorno. Quer dizer, tem possibilidade, mas o que a gente quer saber é o seguinte, se as pessoas são a favor ou não. Se tiver muita gente a favor, a gente pode dar força a esses projetos sociais. Aí associações são um enquadramento legal, né? Toda vez que você vai organizar uma comunidade sem fim lucrativo, a lei enquadra ela como uma associação sem fim lucrativo. E aqui tem um artigo tratando das associações, né, publicações que a gente tinha feito anteriormente. Aí a fórmula da liberação individual coletiva, a fórmula decisiva, alguns resultados aí na planilha com 2 ou 3 opções, calculando. E aqui, está lá no site, e aqui é a planilha para o resultado dessa pesquisa que a gente está fazendo com vocês agora, antes só com o meu voto, e agora a gente vai ver online como que ficou com a votação de vocês. Eu vou entrar aqui e ver se todo mundo votou certinho aí. E a planilha no site, se não me engano, uma pessoa consegue alterar lá. Consegue alterar, por exemplo. Se você quiser calcular só digitando o número, você pensa, não, eu quero usar um formulário meu aqui, não quero usar nem o sistema. Você consegue, mas aí para aplicar a fórmula, apesar de ela ser simples, está 50% para cada modo. Quando você vai calcular de cabeça, fica difícil, né? E aí a planilha, ela facilita porque você pode inserir só os votos. Tantos votos para tal opção em tal modo, tantos votos para outra opção em outro modo. E aí a planilha calcula automaticamente. Vamos ver como é que você Porque, volta. gente, Todo mundo voltou? Alguém tem dúvida? antes da gente dar continuidade, só perguntar para vocês, né? Já que eu ouvi a opinião da maioria, vocês preferem interromper e fazer o lanche ou seguir direto e sair mais cedo? Seguir direto. Seguir direto e sair mais cedo? Não, fazer o lanche. Aqui, ó. Eu sei que é a última coisa, mas a gente fica aqui até tarde, já queria ter esse plano, tá ligado? Primeira vez no ano que você faz isso, só pra dar uma força. Aqui, ó, quem quer seguir direto na mão? Tem gente que não fez eu estava Tá, assim, ó. Não, não, são Faz a votação aí. Você vai ver vocês preferem que a gente pare pro lanche e volte depois e continue as apresentações? Quem quer seguir direto? Vamos direto. Quem quer seguir direto? Seguir direto. Ô, aqui, o que rola? Nosso grupo presente, vocês podem ir lá e o meu valia, mano. Agora, quem quer fazer o lanche? Deixa eu chutar, que trabalho de Vamos fazer o seguinte, quando acabar essa apresentação, a gente vai continuar na sequência das apresentações. Isso. Quem quiser fazer o lanche, pode lanchar e as apresentações vão rolando ao momento, tá? Porque aí quem quiser... Vai mostrar. Mas aí a ordem tá errada. É só escrever o nome. Então, vocês lancham, voltam a apresentar. Vamos só finalizar aqui, já vai acabar. Só finalizar. 2 minutinhos, Só o resultado aqui, só o resultado. Não, tô interrompendo. Aqui, ó. Ganhou a favor com 88,33%. Só 11,67%. Teve o peso. Oi? Puxa os nomes aí, ó. Puxa os nomes. Quanto foi
Ó, você vai espalhar os Que isso? Vai deduzir. Mas aí, só fiquei na dúvida daquele negócio. Por exemplo, Não, gente, mas aqui é só para vocês terem uma ideia do modo de votação. A maioria votou de forma equânime, né? Então dá para ter uma ideia que o pessoal está votando nessa questão aqui mais racional. Mas mesmo de forma sentimental, votou a favor também a maioria. E só dois votaram não. E aí, às vezes, é por causa dessa correria mesmo, às vezes não dá para entender bem. Mas é algo, por exemplo, a gente pode construir igual na filosofia. A gente faz uma tese, uma antítese, uma síntese, depois da síntese vira tese de novo. O trabalho de votação também é constante. Então, quer dizer, a viabilização de um sistema mais rápido é muito conveniente. Então, quer dizer, alguém não entendeu, precisava votar de novo. Aqui no caso, não, 88%, passava 50% para ganhar o a favor. Né? Mas, por exemplo, você quer fazer algum projeto, igual eu fiz uma votação, a maioria entendeu e está a favor, aí você já ganha força do projeto. Ô, professor, você tinha alguma dúvida? não, mas ele tem Mas bastante pode tempo. ir almoçar quem quiser pra ficar nesse correio. A gente ouviu o Will. Pode ir, Aqui o Will agora é a gente. Aqui, ó, quem quiser ir lanchar, pode ir lanchar. Vocês vão apresentar para quem estiver aí na sala de aula. Nosso grupo vai ser o último, tá? Tá. Bom, a gente vai apresentar agora, tá, professor? Quem quiser lanchar, tiver muita fome, pode lanchar, tá? Professor, pera, fala o que você achou. Assim, eu vi que foi um projeto bem complexo, né? Vocês fizeram todo um aparato aí para vocês. Vocês estão preocupados com a rede social, com a forma de colher as informações, né? A só dúvida que eu tenho é, quando a pessoa vota a favor e ela coloca peso mais técnico, né? Mais justo, racional, tem alguma diferença nessa votação